Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma leitura comentada. A proposta aqui não é simplesmente ler um livro do começo ao fim, é fazer uma pausa, caminhar sem pressa e dar atenção àquelas frases que muitas vezes passariam despercebidas numa leitura corrida. Quando desaceleramos, percebemos detalhes, imagens e reflexões que podem dialogar profundamente com a nossa própria vida. Espero que esse momento também inspire você a ler com mais calma e a descobrir no seu próprio tempo tudo o que um bom livro pode revelar. Hoje vamos ler do 2º ao 4º encontro. Aos poucos, alguns aspectos das histórias de Bia e Olivia começam a ser revelados. Anotações de Bia. Breve tratado sobre as histórias tristes. Há de ter perda, injustiça, remorso. Caso haja perda, injustiça e remorso, será tristíssima. No meu coração, a história mais insuperavelmente triste é a escolha de Sofia. Talvez porque seja, sobretudo, a história de uma mãe e uma filha, o que, em mim, já é um doloroso começo. A mãe é obrigada a escolher entre 2 filhos, um menino e uma menina, qual será imolado. Não como um cordeiro que se oferece a Deus, mas como gozo exigido por um sádico, um nazista obstinado em se afastar do que é justo, uma besta brincando de bater recordes. Tem-se então condensado, como em um mapa, o lugar mais distante a que a tristeza pode chegar, a perda de uma filha. A injustiça hedionda e o remorso da mãe que sentencia à morte sua menininha, tendo, mesmo que odiosa e ilusória, escolha. Ah, Theo, essa é uma incomparável história triste, mas sendo a própria tristeza incomparável, tão íntima e particular ao ser sentida, ouso falar de mim. Posso suportar perder você, e sem você tudo o mais que perco. Posso viver com a injustiça divina de ignorar minhas preces, sem considerar o quanto de mim mobilizei para dobrar meus joelhos, esses joelhos enrijecidos por pretensiosos conhecimentos. O que não tenho suportado é o remorso dos momentos em que olho para nossa filha e não tenho mais só olhos de mãe. 2º encontro. Quando cheguei a nosso 2º encontro, Bia parecia me esperar sentada em sua mesa de sempre. Vi que se alegrou. Não me esqueci de seu nome, Olivia, e noto que você hoje veste cinza. Deu a seus olhos ares de neblina, disse, reparando em mim, conferindo à exatidão o que acabara de dizer. Confesso que sua história está como um queijo suíço na minha cabeça, faltando deliciosos pedaços. Tentei me lembrar. Com que palavras mesmo sua amiga expulsou você da vida dela? Aquela era uma pergunta tão direta que, por um instante, achei que não deveria estar ali. E sem que me ocorresse motivos para ficar, comecei a falar. Contei sobre o dia em que vi Rita pela primeira vez, quando ainda era criança, e o impacto que ela provocou em mim. Nossas aulas de catecismo, sua loucura com meus seios, as viagens para a praia. O que ela fez por minha mãe quando mais precisamos. Contei sobre Violeta e suas maldades comigo, seu pai asqueroso, Senhor Dantas, e a pobre coitada da sua mãe, Dona Esmeralda. Contei de Catarina, a irmã de Rita, e seu magnetismo, e como os amores dela me excitavam. Até chegar ao dia em que eu e Rita rompemos, a minha dor, a minha vida sem ela e o nosso reencontro depois de tantos anos sem nos falar. Como tudo foi absurdo e trágico. A partir desse dia, todas as vezes que repeti minha história, e foram muitas, Bia parecia ter uma lanterna nos olhos, procurando por alguma coisa em lugares escuros. Ela me ouvia, quase sem piscar, como se a qualquer momento fosse fisgar um peixe.
Gosto muito de ouvir você, Olivia. Sei que vou me esquecer. Espero que você não se importe de repetir sua história outras vezes. Você se importa? Não, mas se importará e não poderei culpá-la. Meu esquecimento é cansativo, pelo menos a mim. Ele cansa terrivelmente. Não sinto que estou repetindo minha história, Bia. Há sempre alguma coisa que não havia sido dita. Insisti, não por gentileza, mas por sentir sinceramente que, ao contrário de minhas impressões iniciais, repassar aquilo tudo me trazia alívio. Ouvirei sempre como se fosse a primeira vez. Isso é o que posso prometer. E não é pouco, viu? A primeira vez tem sempre os melhores ouvidos. Quando ouvi Herbame Dict, de Bach, pela primeira vez. Você conhece essa música? Acho que não. Talvez. O remorso em notas suplicantes. A primeira vez que ouvi, meu corpo se aprumou como a orelha de um cachorro vigilante, atento a alguma coisa prestes a chegar. Era como se a música fizesse o essencial vir à tona, fulgurante, antes de me escapar. Largo tudo para prestar atenção no que algumas músicas fazem comigo. E depois de uma pausa, passando lentamente os dedos na testa, prosseguiu. Certamente, ao dobrar aquela esquina, bem ali, terei me esquecido de sua história. Vou perdendo os pedaços pela rua como se fossem miolinhos de cérebro marcando um caminho sem volta. Mal chego em casa, anoto o que sobrou de mim, o que ainda esperneia. Não me esquecerei de que em você há alguma coisa capaz de aprumar meus ouvidos e refinar minha alma. Ainda assim, fiz minhas anotações do nosso primeiro encontro. Seus verdes. Como foi vê-los pela primeira vez? Um sonho nítido, e a nitidez nos sonhos é mais nítida do que nos acordados. Eu vi você, Olivia, como se sonhasse. Por alguns segundos, Bea fixou seus olhos comovidos em mim, e quando voltou a falar, parecia recitar resignada um texto que sabia de cor. Em outros tempos, eu ouviria menos o que contas e mais a textura de tua voz, e saberia de onde ela vem, se da superfície ou se de lugares que nem imaginas. Diante dos teus sons abissais, eu faria alarde para que soubesses o que ocultamente andava a te conduzir. E encontrando novamente o tom informal de nossa conversa, prosseguiu. Mas agora não. Agora são as tramas que você narra que me ocupam. Tornei-me uma bisbilhoteira. Não deixe de me lembrar. Conte, mesmo que eu me esqueça de pedir, porque me faz bem tudo o que embaça, como uma lente imprecisa, a morte iminente que me assombra. Sabe, Olivia, poucas coisas não esquecerei, porque mesmo no meio de todo o caos, um ventre não esquece. Como no poema Vietnã, em que uma mulher de tanto sofrer se esqueceu de tudo. Não sabe nem de que lado da guerra está, mas não se esqueceu de que é a mãe de sua filha. Eu também não me esqueci. De minha filha não me esquecerei, nem quando estiver pálida e não souber mais como voltar para casa. Ah, Olivia, não quero me esquecer também daquilo que em sua história pode me acudir, disse, recuperando o brilho nos olhos. Sua Acácia, por exemplo. Não é este o nome daquela moça? A que nos faz rir? Chamarei por ela gaguejando na hora dos meus apertos, quando não puder mais dizer o nome da minha filha. Qual é o nome de sua filha? Perguntei. Dolores. E Biá, subitamente, começou a procurar um livro na estante, suspendendo nossa conversa. Só um tempo depois voltou a me ver ali a seu lado. Eu e minha filha. Seria bom se eu pudesse dizer nós, mas não podemos guardar tão pouca distância. O que aconteceu com você e sua filha, Biá? Sofremos juntas. Então, é de uma história triste que vem toda essa sua elegância? Não quer me contar?
Perguntei, desejando que ela o fizesse. Não me lembro mais do começo. Comece de outro lugar, qualquer lugar, insisti. Sem o começo, minha história não rende um verso. Meu marido, que me amava e que era amado por mim, foi embora. O pai de minha filha, que a amava e que era tão amado por ela, foi embora. Nunca mais o vimos. Aí está toda a nossa história, quando não consigo me lembrar do começo. Mais uma vez, ela se calou. Esperei que retomasse nossa conversa, mas ela se agarrou a um livro e foi embora com ele para a Rússia. Anotações de Biá. Theo também gostava dos meus seios, Olivia. Não da beleza propriamente dita que Rita via nos seus. Nasci sem nenhum atributo acima da média, de maneira que meus seios, completamente nus, nunca arrancaram grandes contorções de Teodoro. O que ele gostava mesmo era do momento exato em que meus seios estavam prestes a ser revelados, toda a atmosfera ao redor desse breve instante em que um anseio se descortina como um sol que nasce. Eu era sua eterna duília, a menina moça recatada que mal namorava de longe o rapazinho tímido e que em uma procissão de virgens castas sob o céu estrelado, ao vê-lo com o olhar fixo em seu colo, abre a blusa e diz a ele: "Quer ver?" Ele quase morre de êxtase. Pálidos ambos, ela ainda repete: "Quer ver mais?" E mostra-lhe o outro seio branco, branco. E depois fecha calmamente a blusa e prossegue cantando. Instantes assim me foram tirados quando Theo se foi, Olivia. Não porque eu não os vivi mais, mas porque não pude mais me lembrar deles sem sentir dor. Terceiro encontro. Da minha casa até aqui, Olivia, que é muito perto, a ponto de alguém com o meu passo poder vir andando, foram 3 as vezes que me pediram esmolas. Como Pedro, antes do galo cantar, neguei todas elas, disse Biá, enxugando com um pequeno lenço o suor da testa. Não gosto de dar esmola. Não gosto que me peçam porque sinto culpa. Fico irritada, faço cara de irritada. O ser queria um pouco de compaixão e eu lhe ofereço uma expressão indignada, um olhar apressado em dizer não tenho. É claro que eu tenho, mas digo não tenho. Minto descarada em sua cara, como se além de pobre ele fosse burro. Vem logo uma voz dentro de mim apelando: por que não trabalha em vez de pedir? Sei que é uma pergunta estúpida, que algumas pessoas mais estúpidas ainda acham pertinentíssima. Mas não escapo. Se eu der, vai beber em vez de trabalhar. Se beber, nunca vai aprender a pescar. Tento me justificar com a consciência limpa, sob as bênçãos da parábola bíblica, mas, se for honesta comigo, mesmo, não dou porque me interrompe. Minha motivação não é nobre. Só nesse momento, Biá conseguiu se sentar, ainda ofegante, depois de ajeitar a bolsa nas costas da cadeira com a qual travava uma luta. Eu já estava me divertindo com sua língua solta. Agora mesmo, prosseguiu ela, eu tentava me lembrar de um verso de Pessoa. Quase peguei pelo rabo a palavra que me faltava, entrando e saindo do buraco que se tornou minha memória, quando me pediram um trocado. Qualquer coisa, dona. Não posso pôr qualquer coisa na poesia de pessoa alguma. Concorda? Concordo, disse, já sabendo que pouco importava. Às vezes, firmo o propósito de tratar melhor quem me pede esmolas e ajudas em geral, mas perco a paciência só de ouvir. Ô, dona, me dá uma ajuda, pelo amor de Deus. Não sou uma pessoa caridosa. É uma constatação horrível, Olivia. A idade deveria ter me melhorado, mas só sei sentir as dores alheias mais sofisticadas. Traumas edipianos, pulsões de morte, fobias histéricas, obsessões, ideias delirantes. Fome? Frio? É básico demais. Deixa a Kombi resolver. A aflição de uma mãe na porta da padaria que não tem o que dar de comer a um filho me azeda mais do que comove na direção de ajudá-la. Para que teve filho então, se não consegue alimentá-lo?
E essa pergunta brutal se volta contra mim. Por que tive eu uma filha se não consigo alimentá-la? Vejo projetada sob todo o meu ser a sombra dolorosa da realidade daquela mulher maltrapilha, que, mais forte do que eu, tem pelo menos a coragem de pedir ajuda. Sem as ferroadas da incoerência, bem em frente à padaria, valendo-se de seus fermentos para se avolumar. E a pergunta quase me fecha a glote. Para que tive minha filha, se não consigo alimentá-la? Se não consigo matar a fome que ela esfrega na minha cara todos os dias? Olha o que me falta, mãe. Olha aqui o que me falta. E eu sem migalhas para lhe oferecer. Há muito tempo minha filha não me cobra nada com palavras, só com distâncias. Não chega perto, não me beija, nem vem para minha cama esquentar seus pezinhos entre minhas coxas. Será que ela cresceu tanto assim a ponto de nunca sentir frio? Você cresceu tanto assim? O que sua mãe fez quando Rita te deixou? O que foi feito de sua mãe quando você se tornou uma pessoa abandonada? Me diga, Olivia. E então ela fixou os olhos em mim e esperou. Minha mãe? Gaguejei despreparada, sem esperar ser envolvida naquele monólogo. Minha mãe. Acho que nem soube na época que me tornei uma pessoa abandonada, Pia. Depois que Rita rompeu comigo, nós nos mudamos de casa. Deixamos de ser vizinhas, disse, dando de ombros. Eu não contei para minha mãe o que aconteceu entre mim e Rita. Sentia vergonha. Pensava que se mais uma vez eu me via atrás daquele portão, posta para fora, escorraçada daquele jeito, é porque devia mesmo ter alguma coisa errada comigo. Mudar de casa foi uma decisão da minha mãe, não teve nada a ver com a minha história. No começo, senti alívio, não queria continuar me encontrando com a indiferença inabalável de Rita, o que acabou acontecendo algumas vezes antes da gente se mudar. Passamos uma pela outra, eu cheia de boa vontade para desfazer o mal que ela me fizera. Caso ela cenasse, eu espelharia docemente seu movimento como sempre fiz. Mas ela não se moveu. Foi bom parar de viver perto. Ao mesmo tempo, viver longe significava estar fora do alcance de uma reconciliação. Eu não mais abriria o portão e daria de cara com ela saindo de casa do outro lado da rua. O acaso não nos daria uma oportunidade. Nosso afastamento se tornou definitivo. E só hoje eu sei o quanto significou, mesmo minha vida tendo rapidamente se tornado outra. Quando mudamos, minha mãe saiu da empresa do Eduardo, pai de Rita, e foi trabalhar com o irmão em um trabalho muito aquém de sua capacidade. Nunca entendi direito essa decisão, mas foi o que bastou para aumentar ainda mais a distância entre mim e Rita. Seus olhos se parecem com os de sua mãe? Perguntou Biá, com seu jeito inconfundível de mudar de assunto. Só no formato. De que cor são os olhos dela? Mel. Mostarda? Sei lá, uma cor indefinida, profunda. São os olhos mais bonitos que já vi. Naquele momento, me dei conta de que todas as vezes que pensava em minha mãe, eram seus olhos de outono que vinham ao meu encontro, e seu jeito de se movimentar deslizando como se andasse em uma esteira rolante, sempre um pouco fora de alcance. Minha mãe teve que aprender a olhar com cautela, Biá. As pessoas se sentiam muito provocadas, disse, me lembrando do quanto isso dificultou nossas vidas. Sei como é, Olivia, posso imaginar. Dona Laura parecia ter vergonha de sua beleza incontestável, que produzia um efeito forte e triunfante demais, não é? Exatamente. Ela tentava se apagar no jeito de se vestir, recusava os enfeites, as cores, as estampas, mas era em vão. Quanto mais ela tirava, mais sua beleza ocupava espaço. A beleza sabe, como poucas coisas, ocupar espaço, enfatizou Biá, colocando as mãos no meu ombro e se aproximando. Ocupa a sala, os salões, as mentes e os sonhos. E não conseguimos nos desviar. Ser bela é ofício que não deveria ter preço,
nem castigo. Deixem as rosas em paz, como sabiamente decidiu o bispo de Digne, Monsenhor Bienvenu, de Os Miseráveis, quando não permitiu que sua plantação de roseiras desse lugar a uma horta. O belo é tão útil quanto as coisas úteis, disse ele. As rosas ficam, disse Biá, aumentando a voz, e que fiquem eternamente, como nas fotografias de Teodoro, pai de minha filha, meu amor perdido. E sem tomar fôlego prosseguiu. Malditos são os que não deixaram em paz os olhos de sua mãe e tanto mal acabaram por lhe fazer. Bem fez o jarro que, segundos antes de rachar a cabeça do asqueroso Sr. Dantas, carregava flores. Para defender a delicadeza, não deve faltar agressividade, minha querida. Tem razão, Biá. Muito bem fez o jarro. Nunca me esqueci do nojo que sentia da calvície suada do Sr. Dantas e do hálito pavoroso que emanava na sua voz, e de como ele tentou abusar de minha mãe. Aliás, diante de Biá, experimentei quase uma alegria ao me lembrar de que aquele jarro arrancou um pedaço dele. Senti uma saudade dolorosa de minha mãe. Fui tomada pela sensação de que sempre estivemos, de alguma maneira, impedidas uma para a outra, tumultuadas com nossas próprias vidas, sonegando nossa solidão. E então, depois do meu encontro com Biá, fui vê-la. Fiz com que me pegasse no colo e me bajulasse com excessiva atenção. Não deixei que se deslizasse, escapando-me gentilmente. Prestei atenção como nunca no trabalho que o tempo vinha pacientemente fazendo. E vi que aqueles olhos ainda estavam lá. Anotações de Biá. Olívia, meu oásis. Laura, mãe de Olívia. Rita, amiga de Olívia. Luciana, mãe de Rita, pintou uma parede de azulejos com bico de pena impressionante. Preciso ir vê-la. Rua da Igreja, floresta, gramado na frente, muitas janelas, alpendre com grandes pilastras. Eduardo, pai de Rita. Catarina, irmã de Rita. Violeta, violenta. Senhor Dantas, o asqueroso abusador, pai de Violeta. Dona Esmeralda, mãe de Violeta. Inácia Acácia, a empregada falante de Dona Esmeralda. Quarto encontro. Anotei algumas coisas sobre sua história, Olívia, para não me esquecer de tudo. Fico olhando para os nomes que pus no papel e as pessoas escapuliram, menos Violeta e o asqueroso Dantas. Infelizmente, o asco não nos dá a alegria de ser volátil. Mas é em Violeta que venho pensando há dias. Que gargalhada a vida dá ao fazer uma menina tão violenta se chamar Violeta, não é? Acho que foi isso que aprendeu no papel, enquanto todos os outros saíram por aí, deixando seus nomes vazios de significado em minhas anotações. Mas Violeta violenta, não. Uma única letra e a flor vira navalha. Veja como são inteligentes as palavras. Você voltou a vê-la depois que se mudou? Muito rapidamente. Há uns 2 anos entrei em uma loja no centro da cidade. E sabe aqueles rodízios que as vendedoras fazem entre si? Quando entrei, era a vez de uma moça que veio imediatamente me abordar. Eu reconheci na hora, era Violeta. Ela também me reconheceu e ainda tentou passar a vez para outra vendedora, mas já era tarde. Não dissemos nada uma para a outra, mas quando eu já estava de saída, perguntei a ela: seus pais ainda são vivos? Ela disse: minha mãe é. Meu pai morreu faz tempo. Agradeci e fui embora, levando a forte impressão de que os olhos dela se encheram de água. Será que ela se arrependeu do que te fez? Ou do que se fez? Ou até mesmo do que fizeram a ela? Não sei se podemos nos arrepender do que nos fazem, já que não podemos impedir que façam, argumentei. Quase nunca podemos, e ainda assim, os piores arrependimentos são do que deixamos que nos façam. Talvez, concordei, pensando no que vivera com Rita. Não sei se Violeta se arrependeu, Biá. Ela era uma criança.
Só sei que senti um aperto no peito ao vê-la desprovida de arrogância. Eu achava que ela seria alguém na vida, pelo tanto que era valente na infância. Mas ela é alguém na vida. Eu sei, mas é que achei que ela seria mais do que uma vendedora. Seria gerente da loja, sei lá, a chefe da torcida, a protagonista no teatro do bairro. É, a boca banguela da vida não brinca em serviço. Mas ainda bem que podemos ser diferentes do que fomos, Olivia. Quando Violeta torturou você, era apenas uma criança, o que não diminuiu em nada seu peleio em machucar. Sob o véu da inocência reside uma capacidade tremenda de ferir. Não dependemos de discernimento para fazer grandes estragos. Tive uma cliente que dava aula em uma escola para uma turma de meninos de 4 ou 5 anos. Um dia, a mãe de um dos alunos a procurou dizendo: "Meu filho chegou ontem em casa com uma taxinha no pintinho e disse que foi você quem colocou lá." Minha cliente se assustou, disse que jamais faria aquilo. E diante do silêncio e do olhar que a mãe sustentou, começou a se defender, se defender, se defender. A mãe deixou que ela ficasse naquele esforço sem interromper. E quando ela não podia mais se acalmar, quando vislumbrou, horrorizada, que não teria como provar a própria inocência, a mãe contou que o menino já havia desmentido e assumido que ele mesmo fizera aquilo. Contou não sem lançar a gosma da dúvida. Será que um menino daquela idade conseguiria imaginar uma coisa assim? A dúvida estava lá. A dúvida pegajosa estaria para sempre lá, porque todas as pessoas no mundo acreditam que as crianças são apenas puras. E poucas coisas podem ser mais destrutivas quanto a criança inocente que inventa. Talvez ela até saiba que mente, mas não sabe o quanto destrói. É cruel, embora não seja culpada. Minha cliente parou de dar aulas quando compreendeu a brutalidade do que tinha sofrido e que estaria sempre exposta a toda invenção. Acho que Violeta não me fez tanto mal assim, Bia. Falei impactada pelo horror do que ouvira. No final das contas, talvez ela me olhe e pense que fui eu quem tirou tudo dela. É, talvez. Talvez Violeta seja apenas uma flor. Talvez. Na verdade, pouco importa. Nem me lembro direito dela, retruquei, dando de ombros. Não é preciso se lembrar para arrastar uma história vida afora, disse Bea, esticando o pescoço. Parece que está saindo um pão de queijo quentinho ali no Rodolfo. Estou com uma fome danada. Acabamos de comer, Bia. Que é isso? Eu não como há horas. Se tivesse comido, não estaria com fome. E saiu andando em direção à banca. Não demorou muito e precisei ir embora, deixando Bia devorando pães de queijo e livros. Durante toda a semana, não parei de pensar na última coisa que ela disse quando me despedi. O que realmente nos fere, Olivia, sempre envolve o que amamos. Violeta não chegou nem perto de me machucar. Rita, sim. Ai, gente, esse livro é muito profundo, não é? Bia, nessa nossa leitura, ela inicia citando o livro A Escolha de Sofia. Esse livro foi escrito por William Styron como uma história insuperavelmente triste. E ao final desse trecho, ela fala do remorso da mãe que sentencia à morte sua menininha, tendo, mesmo que odiosa e ilusória, escolha. Para quem não conhece a história, no campo de concentração de Auschwitz, Sofia é colocada diante de uma escolha impossível: decidir qual de seus filhos será morto. Não existe resposta certa, não existe saída. Há apenas a crueldade de obrigar um ser humano a carregar um peso que jamais, jamais deveria lhe pertencer. Nós fazemos escolhas todo o tempo em nossa vida. Se tomamos chá ou um copo de água, se leio uma poesia ou dou um passeio pelo bairro, se compro uma bicicleta ou um livro, se varro a casa agora ou mais tarde, se mudo de cidade ou de continente,
se continuo no emprego, se abdico de um amor e por aí vai. As escolhas, por vezes, são tão corriqueiras e simples que nem percebemos que as fazemos. Existem outras que podem deixar marcas que atravessam uma vida inteira. Existem decisões que não são apenas difíceis, elas nos transformam para sempre. Às vezes, o sofrimento não nasce apenas da perda, mas da sensação de responsabilidade diante dela. Biá conta que seu marido, seu grande amor, foi embora. Simplesmente um dia foi embora. Ela e sua filha o amavam profundamente e ele se foi. Imagine essa dor. Biá consegue enxergar talvez a sua arrogância quando diz sobre o esforço de dobrar os seus joelhos enrijecidos por pretensiosos conhecimentos. O tempo parece apagar pedaços da sua história, que ainda não sabemos muito, mas o livro A Escolha de Sofia parece que abre uma porta importante para compreendermos que ela carrega uma dor muito grande e talvez a sua relação com a culpa, memória e remorso. O remorso de olhar para sua filha não somente com os olhos de mãe. Essa fala merece um tempo para senti-la. Alguns acontecimentos podem mudar a nossa forma de olhar para alguém que amamos. Não que o amor deixe de existir, mas porque pode vir acompanhado também de culpa, remorso, dor, lembranças. Biá é profundamente sincera aqui, pois admite que o seu olhar para a filha que tanto ama não é mais somente o olhar amoroso de mãe, que existem outras camadas de sentimentos que ela gostaria de não sentir, mas não consegue escapar. É uma ferida viva que ainda a acompanha. Talvez a esperança não esteja em voltar a ter apenas olhos de mãe. Talvez esteja em aprender que mesmo quando o amor passa a conviver com a culpa, ele ainda continua sendo amor. E logo depois, Biá escreve uma frase belíssima. Poucas coisas não esquecerei, porque mesmo no meio de todo o caos, um ventre não esquece. É uma imagem muito bonita, né? A memória pode falhar, as palavras podem desaparecer, mas existe uma memória do afeto, do corpo, da maternidade, que sobrevive ao tempo e exemplifica com o poema Vietnã, que foi escrito por Wisława Szymborska, que diz o seguinte: não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra? Você tem que escolher. Não sei. Tua aldeia ainda existe? Não sei. Esses são teus filhos? São. Também começamos a conhecer um pouco da história de Theo. Pelas lembranças de Biá, percebemos que existia entre eles uma relação de muito, mas muito amor, de intimidade, de admiração. Justamente por isso, quando descobrimos que ele foi embora e nunca mais voltou, sentimos que essa ausência não é apenas uma perda, é uma ruptura que continua ecoando dentro dela. Talvez seja por isso que outra frase faça tanto sentido. Não é preciso se lembrar para arrastar uma história vida afora. Isso é muito verdadeiro, né? Nem tudo o que nos constitui permanece consciente. Existem acontecimentos que continuam vivendo em nós, influenciando nossos afetos, nossos medos e nossas escolhas, mesmo quando já não conseguimos organizá-los em palavras. E talvez Carla Madeira, através de Biá, resuma tudo isso numa frase simples e profundamente humana. O que realmente nos fere, Olívia, sempre envolve o que amamos. Pode ser essa a razão de algumas dores demorarem tanto para encontrar repouso. Enquanto Biá luta com aquilo que permanece dentro dela, Olívia parece descobrir outra possibilidade, a da palavra. Ela diz para Biá que não sente estar repetindo sua história, aqui
A cada vez que fala, alguma coisa nova aparece. E que revisitar tudo aquilo lhe traz alívio. Falar pode ser como um rio encontrando finalmente um lugar para desaguar. Mas é importante pensarmos em outro ponto. Nem toda fala produz esse efeito. Às vezes, contamos a mesma história durante anos e permanecemos presos exatamente no mesmo lugar. A diferença está em quando a palavra deixa de apenas repetir a dor e passa a revelar sentidos que ainda não tinham sido vistos. É isso que parece acontecer com Olivia. Cada conversa amplia um pouco a compreensão da sua própria história. E a resposta de Bia é muito sensível e muito verdadeira. Não quero esquecer também daquilo que em sua história pode me acudir. Essa frase me fez pensar que nem sempre encontramos consolo apenas olhando para dentro de nós. Muitas vezes é na história do outro que descobrimos algo que também ilumina a nossa. E a literatura nos proporciona isso também, né? Enquanto acompanhamos a vida de personagens que podem nunca terem existido, acabamos compreendendo um pouco melhor a nossa própria. Lembramos que as histórias são escritas por pessoas, que não são uma folha em branco. Há ainda um outro aspecto de Bia que me chamou muito a atenção: a sinceridade com que ela olha para si mesma. Quando fala sobre as pessoas que pedem esmolas, ela percebe os julgamentos que surgem imediatamente dentro dela. Em vez de justificá-los, ela os reconhece. Admite que aquelas perguntas são apenas, na verdade, que aquelas perguntas são pequenas, insuficientes, incapazes de compreender a realidade do outro. E mais adiante, ao observar uma mulher maltrapilha pedindo ajuda, acontece algo muito bacana. Ela percebe que talvez aquela mulher possua uma coragem que ela mesma nunca teve. Ela vê naquela mulher o que ela tanto escondia dela mesma. Durante muito tempo, pedir ajuda podia parecer sinal de fraqueza, mas Bia começa a enxergar exatamente o contrário. Existe uma força enorme em quem consegue reconhecer a própria necessidade. Talvez todos nós carreguemos esse orgulho silencioso que insiste em dizer que devemos dar conta de tudo sozinhos. E talvez uma das maiores formas de coragem seja justamente baixar essa guarda. Eu gostei também quando ela disse: para defender a delicadeza não deve faltar agressividade. Ser delicado não significa aceitar tudo. Existem coisas preciosas que só permanecem vivas porque aprendemos a protegê-las. Às vezes, colocar limite também é uma forma de cuidado. Isso aparece novamente quando Bia responde a Olivia: quase nunca podemos impedir o que nos fazem, e ainda assim, os piores arrependimentos são do que deixamos que nos façam. E essa frase me fez pensar na importância dos limites. Mais uma vez, nem sempre podemos escolher o que acontece conosco, mas aos poucos podemos aprender a reconhecer aquilo que já não precisa continuar ocupando espaço na nossa vida. E ela ainda completa: ainda bem que podemos ser diferentes do que fomos. Ela não apaga o passado, mas nos lembra que ele também não precisa determinar completamente o nosso futuro e definir quem nós somos. Bia e Olivia estão começando a construir algo muito precioso. Elas não oferecem soluções uma para a outra. Elas oferecem presença, escuta, tempo. E às vezes é exatamente isso que permite que uma história deixe de ser carregada sozinha. Talvez seja esse um dos grandes movimentos que Carla Madeira começa a desenhar nesse início do romance. Algumas dores continuam existindo, mas podem se tornar um pouco mais leves
quando encontram alguém disposto a caminhar ao nosso lado e a ouvir o que temos a dizer. Essa linguagem de cada uma das personagens que Carla Madeira buscou ao escrever esse livro traz histórias diferentes, um olhar para o mundo de maneira distinta. Mas esse encontro entre as duas formas de olhar começa, aos poucos, a transformar as duas. A gente fica por aqui e retornamos na próxima leitura comentada, já com o quinto encontro. Um grande abraço e até mais!